Epístola de Judas, versículos 10 a 13, diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pai, em nome do teu Filho Jesus é que nós estamos aqui. E nós sabemos que o teu poder já foi liberado para essa noite, que o Senhor está aqui, que os anjos do Senhor também estão aqui. Nós sabemos que é o Senhor quem faz separação entre luz e trevas. E sabemos, meu Deus, que a tua palavra é poderosa para salvar as nossas vidas. Nesta noite, Deus, eu te peço que o teu Espírito fale através da minha vida, apesar da minha pessoa, que o Senhor venha me usar nesta noite para trazer um alimento sólido para o teu povo, que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores. Que nós possamos, ó Deus, participar desse banquete, Senhor, sem peso, sem culpa, sem condenação e desfrutando, Pai, de tudo aquilo que o Senhor reservou, preparou para a tua noiva, para a tua igreja. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, Judas escreveu esta epístola em uma defesa contra os falsos mestres da época. Ele usa aqui um aviso, uma forma de avisar as pessoas sobre o perigo que a igreja estava enfrentando. E também ele encoraja as pessoas para que elas enfrentem o futuro, para que no futuro elas se guardem contra a apostasia, contra a frieza espiritual. Esse texto que nós lemos fala de pessoas, se você ler desde dos primeiros versículos aqui, a partir do 3 principalmente, vai mostrando essas pessoas que eram os gnósticos, que entraram, que infiltraram no meio da igreja. Essa carta aqui foi escrita para a igreja. E ele fala que essas pessoas participavam, era como manchas. Mancha é algo que suja. Você pega uma roupa e vê com uma mancha, é algo que está sujando. E ele diz que essas pessoas, esses falsos mestres, eles, no meio da igreja, eles eram como manchas nas festas de fraternidade. Aqui está escrito assim, na minha versão, nas festas de fraternidade. Essas festas aqui, essa festa se trata da ceia do Senhor. E aí ele diz que essas pessoas banqueteando-se convosco, ou seja, participando da festa, participando do banquete, mas essas pessoas, elas apacentam-se a si mesmas. Naquele tempo, como hoje, já existiam os aproveitadores. Aquelas pessoas que usavam os dons e os talentos para obterem benefícios pessoais, o que a Bíblia condena. Nós vemos em várias situações Deus mostrando isso. E aí ele diz que são pessoas que não têm temor, são nuvens sem água, sem temor,
árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Isso significa que foram pessoas que apostataram da fé. Elas morreram uma vez, quando receberam a Cristo, se converteram, morreram para o mundo. Mas depois elas morreram, porque elas se desviaram do verdadeiro caminho. E por isso que ele diz, 2 vezes mortas, desarraigadas. Porque como árvores infrutíferas, eram pessoas que, como uma árvore que não tem raiz, que está ali seca, murcha. Então, ele traz essa colocação, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Quando há muita sujeira dentro do mar, a gente vê que as ondas, elas trazem a sujeira e jogam na praia, não é verdade? E Judas, ele traz dessa forma, pessoas que trazem as suas abominações, as suas imundícies, porque esses falsos mestres, eles praticavam abominações diante do Senhor, falsos cultos, eles praticavam a imoralidade sexual e muitas outras coisas. E essas pessoas, elas estavam no meio da igreja, eles se infiltravam no meio da igreja e iam minando a fé das pessoas com seus ensinamentos. E ele chama a atenção aqui porque ele nos dá exemplos de 3 personagens bíblicos que, se nós olharmos a vida de cada um, nós vamos encontrar e tirar para nós algumas lições que podemos aplicar em nossas vidas. Vamos observar o que não devemos fazer e aprender dentro da palavra de Deus aquilo que nós precisamos fazer. Eu vejo nesses personagens aqui, na vida desses personagens, situações que eles viveram, que são situações que destroem a unidade do corpo de Cristo. Traz sofrimento, traz dor, traz desonra, traz facção, traz divisão na sociedade e também na igreja. Então, quem são esses personagens aqui? Ele diz assim, olha, ai deles, dessas pessoas, os falsos mestres, os ímpios, que se infiltraram na igreja. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Seguiram o caminho de Caim, foram levados pelo engano de Balaão. Esses dias a irmã Vanusa, que está viajando, mas o irmão Paulo, ela pregou aqui sobre Balaão. Então, o engano de Balaão, alguém que queria negociar, era um profeta de Deus e queria negociar porque ele estava seduzido e tentou de várias formas trazer uma palavra porque ele estava sendo comprado. Na verdade, ele foi oferecido uma propina para ele. E ele queria profetizar conforme as pessoas queriam ouvir. E Deus não tem isso para os seus profetas. O profeta, ele não foi levantado por Deus para agradar as pessoas, mas ele tem que agradar a Deus. Ele não tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas ele tem que falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Aleluia! Então o profeta, ele não pode ter, ele não pode dever nada a ninguém. Ele precisa ser livre em Deus. Ele não pode ter milindres para não falar aquilo que Deus tem para falar. E Balaão, o caminho dele foi esse. Ele estava se vendendo. Ele estava se vendendo. E é engraçado, irmãos, que às vezes a gente vê aqui coisas que aconteceram há tanto tempo atrás, e que parece que estão acontecendo hoje da mesma forma, não é verdade? E ele fala também, né, daquelas pessoas que pereceram na contradição, ou seja, na rebelião
de Corá. Então são 3 personagens aqui que cada um tem muitas coisas que eles fizeram e que Deus deixou revelado em sua palavra para que nós pudéssemos tirar ensinamentos. Então nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o caminho de Caim, esse primeiro personagem. Nos próximos cultos que eu vou pregar, eu vou dar sequência, vou pregar sobre Balaão novamente, e depois vou pregar sobre Coré. Vou dar sequência para a gente se aprofundar um pouco nesses personagens aqui, tirar as nossas lições. Então, nós precisamos considerar aqui as atitudes, o caráter de cada uma dessas pessoas, as motivações de cada uma dessas pessoas, porque Deus nos ensina, amém? Então, o primeiro que nós vamos falar hoje, como eu disse, é Caim, o caminho de Caim, e a história de Caim está em Gênesis. Eu quero que você abra, capítulo 4. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos com os irmãos. Eu sei que vocês conhecem a história de Caim e Abel, e nós vamos ver aqui qual foi a motivação desse homem, o que levou a agir como ele agiu. Versículo 2 de Gênesis 4. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A profissão mais antiga do mundo é pastor e lavrador. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Então, irmãos, Judas escreve essa carta, nos mostra um tempo, como eu disse para os irmãos, difícil para aquela igreja, um tempo onde havia cobiça, onde havia negligência. Um ponto muito importante com aquele povo é que havia uma negligência em relação aos pobres. Eles faziam a ceia, alguns comiam demais e eles se esqueciam dos pobres. Por isso é que a gente sempre lembra os irmãos, o culto da ceia fica marcado para a gente trazer cesta básica, trazer alimentos não perecíveis. Esse povo aqui, eles negligenciavam, eram pessoas dadas à glutonaria, comiam demais, comiam muito e não tinham temor de Deus. E aí ele nos fala que essas pessoas tomaram o caminho de Caim, de Balaão e de Coré. Caim, como nós vimos aqui, nós vimos nesses versículos uma forma primitiva de culto. A forma primitiva de culto era a pessoa pegar daquilo que ela tinha dos seus bens, a primeira parte, e levar o dízimo, a oferta, levar até o altar do Senhor. Então, eles fizeram isso. O culto, ele sempre envolveu sacrifício. O culto, ele envolve sacrifício. Algo é entregue a Deus, algo é sacrificado, algo é entregue a Deus. Deus, ele fez para a humanidade o maior sacrifício, a maior entrega. Agora, no Novo Testamento, a Bíblia diz que o sacrifício que nós fazemos
é o culto que nós ofertamos a Deus, que é o louvor que sai dos nossos lábios. Isso não significa que eu não tenha que ofertar, que eu não tenha que devolver parte daquilo que Deus me dá. Mas não adianta eu trazer algo se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não tenho vida com Deus. Amém? Porque Deus não está interessado no dinheiro. Ele está interessado na pessoa. Quando a pessoa ela tem um coração voltado para Deus, ela é liberal. Ela entende o princípio e pronto, é simples. Não precisa ficar ninguém forçando a barra com ninguém na questão financeira, porque isso tem que ser algo do coração, não adianta. O que adianta, irmãos, uma pessoa ímpia que não conhece a Deus, que não tem comunhão com Deus e começa a dar coisas? Ela pode dar muito, mas isso vai comprar a salvação? Isso vai comprar a intimidade dessa pessoa com Deus? Então não há necessidade disso. O que nós precisamos, naquela época, aquelas pessoas, elas tiravam dinheiro. Quando essa carta foi escrita, elas tiravam dinheiro, elas forçavam a barra com as pessoas. Mas isso não é necessário. Um adorador, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que sacrificar. E aqui, irmãos, o que acontece? Nós vemos a motivação de Abel. E vemos a motivação de Caim. Qual era a motivação de Abel? Era uma motivação pura. Era uma motivação correta. Por quê? Eu estou fundamentando essa afirmativa em quê? Porque a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele não fez só aquilo que foi pedido, ele fez algo mais. Então, a sua motivação era uma motivação sincera, era uma motivação correta. Mais ainda, a Bíblia diz que ele trouxe dos primogênitos. A primícia, irmãos, que nós ofertamos, que nós entregamos a Deus, é uma oferta de honra. Quando alguém entrega uma primícia, o primeiro, ela está honrando a Deus. Por isso que eu estou dizendo que a motivação dele era uma motivação pura, era uma motivação correta, relacionada àquilo que Deus tinha orientado. Mas a motivação de Caim não foi dessa forma. A Bíblia diz que ele, aqui, ao cabo de dias, versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pronto, ele não trouxe a primícia, ele não trouxe uma oferta de honra, então a motivação dele era uma desonra a Deus. Na verdade, aquela oferta estava desonrando a Deus. Muitas vezes nós ofertamos a Deus louvor, ofertamos adoração, ofertamos trabalho que para Deus chega como uma desonra. Porque muitas vezes Ele nos pede algo e nós fazemos diferente daquilo que Ele nos pediu. Então isso é uma desonra a Deus. Então, essas atitudes presentes na vida de Caim são as mesmas atitudes presentes hoje na vida das famílias, na sociedade e muitas vezes presente também nas igrejas. A atitude de Caim levou à quebra da unidade, levou à destruição de uma vida. Então, essa atitude de desonra, essa atitude competitiva, levou Caim a pecar contra o Senhor. Então, como eu posso identificar a presença desse espírito de Caim na minha vida, na minha família, no lugar onde eu trabalho, na sociedade ou na igreja? Tem como eu identificar? Eu vejo que isso é muito importante porque Judas deixou registrado numa epístola tão pequena, com poucos versículos, mas deixou mencionado sobre essas pessoas e nós precisamos considerar. Então,
eu quero compartilhar com os irmãos algumas características desse espírito de Caim, para que nós possamos, nessa noite, avaliar as nossas vidas. Nós não estamos aqui para avaliar a vida dos outros. Quando Paulo orientou a ceia, ele disse para cada pessoa examinar-se a si mesmo. Então nós não estamos aqui para avaliar a vida de fulano. Fulano é assim, não. Nós estamos aqui para olhar para o nosso coração, submeter à presença de Deus, para que Ele venha nos sondar nessa noite, a fim de que nós possamos participar desse banquete maravilhoso e usufruir de todos os benefícios advindos dele. Amém? Então, a primeira característica desse espírito é que ele produz ciúme, inveja, ambição e cobiça. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Olha só o que diz Gálatas no capítulo 5, versículos 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, entre as obras da carne, aqui estão listados facções, dissensões, partidos, invejas. E, amados, a inveja nós vemos na Bíblia já mostrando exemplos de inveja dentro da família. Os irmãos de José o invejaram. Na sociedade existe muita inveja. Tiago, capítulo 3, versículo 14, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento com obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Caim, ele teve ciúme, ele teve inveja do seu irmão. Porque a Bíblia diz que Deus atentou, o Senhor atentou para a oferta de Abel. Mas a oferta dele, Deus não falou nada. E aí, amados, Jesus, ele mostra que o pecado, ele já está no coração. Muitas vezes a pessoa não precisa nem falar que odeia o irmão. Mas se no coração, se no pensamento ela odeia, ela tem inveja, ela já pecou. Quantas vezes as pessoas olham, a pessoa está contando uma bênção, está contando uma vitória, comprei um carro, não sei o quê, e aquele sentimento maligno entra na pessoa e a pessoa sente, ela pensa. E aí já pecou, porque em Mateus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, Mateus 5, 21, 22, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Foi o que aconteceu com Caim. Ele irou-se contra o seu irmão. E quem disser a seu irmão raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Ele odiou o seu irmão. 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Por causa do ódio, ele matou o seu irmão. Agora, na nova aliança, irmãos, se houver ódio no meu coração, se não houver amor, se não houver um desejo de perdoar a pessoa, eu já estou pecando. Todo que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, tem condições da pessoa voltar atrás. Tem perdão. O arrependimento é a chave. Mas se permanecer
não tem a vida eterna. Olha como é forte essa questão e séria do amor, da comunhão, da unidade. Porque Caim, a Bíblia não fala como que ele matou. A gente não sabe se ele pegou uma pedra, deu uma pedrada nele, se ele furou, se ele deu murro até matar. A gente não sabe. Mas diz que ele chamou, eles saíram, se encontraram e ele foi e matou o irmão. Agora, quando nós trazemos para o Novo Testamento, quando nós lemos aqui, nós entendemos que quando nós odiamos os nossos irmãos, nós matamos os nossos irmãos. E o pior é que muitas vezes nós matamos e torturamos porque nós matamos com a boca. Quando nós falamos, como Jesus disse aqui, quando nós falamos uns dos outros, nós estamos matando, nós estamos quebrando a unidade, estamos dividindo o corpo do Senhor. E Deus, Ele não se agrada disso, irmãos. Honestamente, que eu gostaria de estar pregando aqui a mesma palavra que o pastor pregou de manhã, sobre a semente, sobre a semeadura, trazendo para nós palavras proféticas poderosas, e nós ficamos muito animados com aquilo que Deus tem para nós. Mas não adianta, porque se para eu viver as promessas de Deus, eu preciso andar pelo caminho do amor. Não adianta a pessoa ora, jejua, faz propósito, faz tanta coisa, mas não ama e mata o irmão. A Bíblia diz que Caim, ele irou-se fortemente. No hebraico, irmãos, essa palavra irou-se significa ele incendiou-se. Já viu alguém que quando fica irado, a pessoa perde o controle? A pessoa fala o que deve e o que não deve, começa a gritar, começa a sair fogo pelo nariz, vira um dragão pela boca. Incendiou-se de ódio. Eu não sei se você já sentiu isso, eu espero que não. Mas quando eu não tinha Jesus, quando eu não tinha o Espírito Santo, eu já tive esse sentimento de ódio, de me tremer de ódio. Eu creio que é um demônio que entra na pessoa, porque não tem condições. A pessoa se treme de ódio, e o que vem na mente é vontade de fazer alguma coisa ruim. É esse o sentimento. Quando a pessoa não tem o Senhor, ela está sujeita a isso. Ela está sujeita a esse tipo de sentimento. Quando eu não tinha Jesus, o diabo, ele brincava com a minha cara. Porque eu sentia muito ódio. Muito ódio, ódio. O sentimento de Deus é amor. Deus é amor. O sentimento de Deus é amor. Ódio, sentimento do diabo. Então, irmãos, o resultado final dessa inveja, desse ciúme entre irmãos, uma família, conviviam juntos, serviam ao mesmo Deus, estavam na mesma igreja. Na mesma igreja, eles foram fazer um culto ao Senhor. E um com ódio do outro. Então o resultado final foi a morte. Por quê? Irmãos, aonde há ciúme, aonde há inveja, aonde há facção, aonde há contenda, aonde há divisão, aonde há alguém tocando na outra pessoa, há morte espiritual. Pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha, mas está odiando, está falando mal, vai morrer espiritualmente. Porque está tocando em alguém que é de Jesus, que morreu, Jesus morreu por aquela pessoa. E ao invés de falar, ora. Interessante que eu estava falando sobre isso no Acampa Dentro,
E eu falei assim, se você tem alguém que você não gosta, ora por essa pessoa, compra um presente. Vai lá, entrega um presente para aquela pessoa, dá um abraço. Profeticamente, você orando, você começa a gostar. E eu pregando para jovem e adolescente, eu vi algumas cabeças fazendo assim. É difícil mesmo. Para mim foi difícil aprender esse caminho do amor. Mas o resultado, irmãos, é morte. Onde há inveja, há morte espiritual, traz violência, destruição, provoca ressentimentos, mágoa e facção. Aqui, a Bíblia nos mostra que esse sentimento na vida de Caim fez com que ele agisse com indiferença. Olha só, vamos voltar aqui no texto. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Irmãos, Deus é tão maravilhoso que ainda chamou Caim para um diálogo, para que ele pudesse voltar atrás. Deus ainda chamou. Por que você está irado? Olha, se você fizer bem, ou seja, ele não tinha feito bem. A motivação dele não era correta. Porque Deus disse, olha, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Ora, Deus não tinha aceitado a oferta dele. Então, não foi uma oferta com uma motivação boa. Porque Deus diz, olha, se você fizer bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele tu dominarás. Então, ele tinha condições. Olha, o pecado está batendo. O ciúme, a inveja, a facção, a glutonaria, as obras estão batendo, mas cabe a você dominar. E aí Deus diz para ele, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E aí Deus chega para Caim e diz, Caim, onde está Abel, teu irmão? E aí, irmãos, é onde eu vejo aqui a indiferença. A pessoa, quando ela carrega esse sentimento de inveja, ela se torna indiferente. Ele diz, não sei. Falando para Deus, irmãos, que sabe de todas as coisas. Caim, cadê teu irmão Abel? Não sei. Eu que sou guarda dele, eu que vigio o meu irmão. Olha o cinismo, olha a indiferença. Indiferença com aquilo que Deus estava vendo, com aquilo que Deus estava falando. E quantas vezes, irmãos, nós somos tomados por esse sentimento de indiferença. Nós somos indiferentes quando nós não procuramos sequer amar, liberar perdão, quando nós ouvimos Deus nos chamando para isso. É a mesma coisa, nós achamos que isso aqui é muito forte. Caim, que é isso? Falar desse jeito com Deus, olha só o jeito de Caim, eu não. Mas nós fazemos as mesmas coisas quando Deus nos chama para um concerto, Deus nos chama para uma vida íntima e que nós ignoramos, que nós ficamos insensíveis à voz do Senhor. Então, queridos, a inveja, ela cega os olhos, traz frieza, cinismo, apatia, insensibilidade. Coloca a pessoa totalmente indiferente ao Senhor e às pessoas. Irmãos, olha, eu conheço muita gente, sei de muita história, aconselho muitas pessoas há muito tempo. E eu já vi muito isso dentro de família. É incrível. Mas existem mães que não se alegram, porque a pessoa, quando ela tem inveja, ela não se alegra com a vitória do outro. Ela fica triste, emburra, perde o humor. E existem pais, mães, que não se alegram com as vitórias dos filhos. Pastora, tem isso? Tem.
Ao passo que existem mulheres, mães, pais, que choram, que pagam preço para ver os seus filhos bem, existem pessoas que têm esse sentimento maligno. Não deveria ter acontecido na vida de um irmão, mas aconteceu. Amém? Então, a inveja também destrói relacionamentos e quebra a unidade, traz divisão. O invejoso, ele não consegue dormir porque a outra pessoa está sendo abençoada. Tem gente que não dorme. Tem gente que não dorme. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aqui não tem ninguém assim não, amém? Aqui não tem ninguém assim. Então, o invejoso, ele persegue a unção. Foi o que aconteceu na vida de José. Os irmãos de José perseguiram José por causa da capa, por causa da unção. A capa ali significa a unção que Deus estava dando para ele. E ele foi perseguido, a unção foi perseguida por causa da inveja. E aí, irmãos, quais são os resultados na vida da pessoa? Existe um resultado. Depois que Caim matou o seu irmão, ele foi amaldiçoado. A maldição alcança a vida da pessoa. Ele cavou a maldição, ele amou a maldição e esta o alcançou. Então, aqui no versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, ele foi amaldiçoado e aquilo que ele fazia não prosperava. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. A partir de então, ele carregou dentro dele um sentimento de culpa. A partir desse momento que ele recebeu essa maldição, ele carregou dentro de si um sentimento terrível de culpa. Agora, como esse espírito atua na vida das pessoas? Ele queria ser exclusivo. Ele não conseguiu dividir o relacionamento dele com Deus e com o seu irmão. Ele queria exclusividade. E isso, irmãos, muitas vezes acontece quando pessoas são abençoadas, têm dons, mas não conseguem dividir com ninguém. Não conseguem investir nos outros. E aí passa a ter um sentimento de superioridade. É a justiça própria que toma conta, muitas vezes, quando esse espírito atua na vida de uma pessoa. Ele queria ser o único. Ele queria ser o melhor. Então, ele não conseguiu conviver com o seu irmão. Então, quando alguém pensa que é inigualável, quando alguém pensa que é melhor, quando alguém pensa que não tem que aprender, se fosse eu, estaria fazendo melhor, cuidado. O espírito de Caim pode estar por ali soprando alguma coisa. Nós sempre temos que aprender mais. Sempre tem alguém que é melhor do que nós. Nós não podemos ter esse sentimento, essa religiosidade. Não, eu estou orando, eu estou nos 70 dias, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou indo para o monte, estou não sei o quê, e estou melhor. A gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado, isso é muito sutil. Eu já vi, irmãos, muitas pessoas caírem, e cair feio nisso daí. Porque Deus não deixa. Deus não deixa. O orgulho, ele precede a ruína. E a pior coisa que tem é o orgulho espiritual. A pessoa se achar, né? Então, esse espírito, ele atua dessa forma nas pessoas. Olha só, um exemplo bíblico. 1 Reis 19:14 diz assim: Elias respondeu: tenho sido muito zeloso
pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Somente eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. Ele estava mostrando ali, tentando mostrar para Deus que ele era único, que ele era exclusivo. E Deus vai e diz para ele, olha, eu tenho mais 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Às vezes nós fazemos alguma coisinha assim para Deus e achamos que estamos, né? Não, irmãos. Tem muita gente, tem muitas pessoas que estão fazendo grandes obras. Tem muitas pessoas que fazem muitas coisas para o Senhor. Então, esse Espírito, ele atua dessa forma. Mais um ponto, ele traz conformismo e mesquinhez. A motivação dele, como eu disse no início, foi uma motivação que não foi correta, porque ele deu uma oferta, ele não deu a primícia, ele não deu o melhor que ele tinha para o Senhor. Então, essa motivação dele era dessa forma porque ele era mesquinho. Ele era avarento. Versículo 4 diz, Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para a oferta de Abel. Então, ele trouxe, como eu disse, as primícias e aquilo foi um sinal de honra. O dízimo é obediência. A oferta, ela é gratidão a Deus. E a primícia é honra. Amém? Então, irmãos, mesquinhez na igreja, quando há mesquinhez, quando a igreja tem esse espírito, o espírito de Caim atuando, é uma tristeza. Porque a igreja não pode ter nada bom. Na casa da pessoa, tudo tem que ser do bom e do melhor. Mas na igreja, não. Eu já lidei com pessoas assim. Que nas suas casas tem que ser o porcelanato maior que tem, o mais caro que tem, o melhor que existe. Mas na igreja tem que ser o chão batido e olha lá. Então isso é o espírito de Caim. O que esse espírito faz também? Ele gera desordem, confusão emocional. Como eu disse aqui, ele no versículo 5 fala que quando ele viu que Deus não atentou para a oferta dele, mas atentou para a oferta do seu irmão, ele irou-se profundamente. Então ele ficou descontrolado, desanimado. Tanto é que Deus pergunta para ele assim, por que descaiu o teu semblante? Ele ficou desanimado. Então, irmãos, não vamos deixar o desânimo tomar conta da nossa vida, seja em que circunstância for. Deus é conosco, amém? Deus atenta para a nossa vida. Deus tem cuidado de nossas vidas. Agora, o desânimo faz a pessoa parar. O desânimo paralisa as pessoas. Então, os frutos da inveja, eu já disse, ele passou, então, a não prosperar naquilo que ele fazia. Ele recebeu as maldições do seu ato, improdutividade. Ele se tornou fugitivo e vagabundo, como a Bíblia diz aqui. E os seus relacionamentos, então, foram caracterizados depois pelo medo e pela culpa. Quando ele diz aqui que a culpa dele é maior, a maldade dele é maior do que aquilo que podia ser perdoado por Deus. E aí a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor. Ele se tornou um fugitivo. E a gente vê, irmãos, na vida dele, pelos nomes que ele deu para os filhos, o que tinha no coração dele. Ele foi realmente destruído. Um dos nomes, a gente vê aqui nos versículos 17 e 18, Irade, um dos nomes do filho dele, que significa fugitivo, o que não pensa, o que não tem senso.
Um outro filho que ele deu o nome, Meu-Jael, significa ferido por Deus. Metusael significa ambição extrema, hábito de possuir. Então, na vida de Caim, esse espírito levou a toda essa derrota, a todo esse fracasso. E aí nós encontramos aqui, eu vou voltar no texto de Judas, ele chamando a atenção daquela igreja para esse espírito que estava agindo, esse espírito que estava tomando conta da igreja, estava infestando a igreja. E ele traz então, irmãos, no versículo 21 e 22, que é o que eu quero concluir para nós, que existe um caminho de cura, existe um caminho de libertação. As pessoas, elas não precisam conviver debaixo da influência desse espírito de Caim. Ele traz aqui: conservai a vós mesmos no amor de Deus, versículo 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Essa aqui, irmãos, é a missão da igreja. Nós levarmos as pessoas a andar em amor. Levar as pessoas a ter o temor de Deus. Sabe qual é a função principal de um pastor de igreja? É levar a igreja a viver em unidade. Amém? É levar a igreja a viver em unidade, em amor. E eu estou falando isso, não é porque aqui tem isso não. Graças a Deus que desde o início a gente tem falado muito sobre amor. Nós temos profetizado, Igreja Cristã Semear, semeando a palavra de Deus com amor. Mas ele diz que nós devemos observar, que nós devemos prevenir as pessoas, e que aquelas que estão debaixo da influência desses espíritos de Caim, de Coré, de Balaão, devemos arrebatar do fogo, ter misericórdia dessas pessoas. Nós devemos nos conservar em amor. Então Deus deseja isso para o seu povo. E quando ele diz, guarda você mesmo, conserve você mesmo em amor, o que eu devo fazer para isso? É andar em espírito. Andando em espírito, eu não vou deixar que esse espírito de Caim tenha influência em minha vida. Quando eu cultivo o fruto do espírito em minha vida, esse espírito não terá poder sobre a minha vida, porque eu estou andando em espírito, eu estou cultivando o amor, a bondade, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. Então, essas práticas, irmãos, que eu mencionei aqui antes, que aquele povo estava fazendo, elas não acontecerão em nossas vidas, e é essa vida que Deus tem para mim e para você. Amém? E qual é o caminho? É o arrependimento, é a confissão, é o acerto. Se tem alguém que você precisa acertar, conversar, converse. Se tem alguém que você precisa liberar, libere. Mas vamos viver isso daqui. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor. Transformando-nos, irmãos, a cada dia a imagem de Cristo. É isso que o Pai tem. E Ele se alegra quando Ele vê o seu povo andando em amor, participando de uma mesa, onde eu posso olhar para o meu irmão, onde eu posso olhar para a minha irmã. Eu não estou debaixo dessa influência, eu estou debaixo do amor de Deus, estou cheio do amor de Deus, então eu estou profetizando bênção, me alegrando com aqueles que estão alegres, chorando com aqueles que estão chorando. É assim que Deus deseja ver a sua igreja andando. É assim
que Deus deixa revelado na sua palavra o caminho para a sua igreja andar. Amém, queridos? Aleluia. Então, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Fica essa pergunta para cada um de nós. Se nós fizermos bem, há aceitação para nós. Deus vai receber, irmãos, as nossas orações. Deus vai responder. Nós não vamos matar as pessoas. As pessoas que entram nas igrejas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser respeitadas. Deus nos acolheu, Deus nos recebeu. Deus teve paciência conosco. Nós queremos que a coisa aconteça muito rápido, no nosso tempo, na nossa justiça própria. Mas não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a abertura que ela dá para ser trabalhada. E Deus vai respeitar aquilo ali em cada pessoa. Agora, Deus deseja nos ver andando dessa forma, andando em amor, completamente, irmãos, livres desse espírito de Caim. Amém? Vamos ficar de pé. Quero que os diáconos, pastor Edilson, Verônica, Marli, estejam aqui à frente. Enquanto isso, você, se puder, faça uma oração comigo. Aleluia. Você vai declarar isso para a sua vida. Eu sou para sempre aperfeiçoada em amor, através de Cristo Jesus. Acima de tudo, eu me revisto de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Deus está sendo derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. Pai, obrigada por me encaminhar o meu coração no caminho perfeito do amor. Pai, obrigada por me amar com amor eterno e me atrair a Ti com benignidade. Eu estou cheia do amor de Deus em toda ciência e conhecimento. Eu sou aceita aos olhos de Deus. Eu não tenho espírito de temor e de intimidação, mas o que tem em mim é amor, é fortaleza, é moderação. Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O fruto do Espírito na minha vida é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia, irmãos.